Olá, vamos ver como é que a gente consegue fazer um efeito gradeado numa malha utilizando alguns recursos procedurais. Eu vou usar o objeto cúbico como exemplo, vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Nós vamos dividir a malha desse cubo, eu vou utilizar aqui o botão direito, Subdivide, vou abrir as propriedades do Subdivide e vou dividir aqui em 4. Malha já subdividida, vou voltar para o Object Mode, aqui eu vou ativar o modo Material Preview. Vamos arrastar esse painel cá para cima e vamos mudar a timeline para o modo denominado Shader Editor. Ele já vem com material Principal, só que nós vamos adicionar recursos procedurais para fazer o efeito desejável. Então nós vamos adicionar inicialmente aqui o nó de conversão do tipo Color Ramp, vamos colocá-lo aqui à esquerda. Vamos adicionar também um nó de textura do tipo Voronoi, colocá-lo à esquerda do Color Ramp e vamos ligar o Distance no Factor. Vamos ligar esse Color do Color Ramp no Alpha do Principal BSDF. Agora nós vamos acrescentar mais um Node, vai ser um Node Vector do tipo Bump. Vamos deixá-lo aqui embaixo, eu vou selecionar esses dois nodes, trazê-lo mais para cá para o canto. Vou ligar o Color também no Height do Bump. Agora o Bump, eu vou ligar a saída normal dele na entrada normal do Principal BSDF. Vocês vão ver que vai surgir um efeito interessante aqui na malha do objeto. Não é bem o que eu quero ainda. Então eu vou arrastar esses nodes, vou trazer aqui no Color Ramp a setinha com tom escuro mais para o meio e vou utilizar também a setinha com tom mais claro, trazê-lo mais para o meio. Aqui vocês vão ver alguns buracos na malha, que são buracos criados por esse processo aqui procedural. Eu vou aumentar a escala e vamos agora vir aqui em cima na opção Edit, Preferences. Vocês vão clicar em Add-ons e vão clicar na lupinha para pesquisar Node. Repare que vai surgir a opção Node Wrangler, vamos ativá-lo. Com o Node Wrangler ativo, para a gente tornar esses furos proporcionais, nós vamos utilizar aqui a seleção do Node Voronoi e vamos usar o Ctrl T. Aqui o Node Wrangler vai colocar para a gente de forma imediata já um mapeamento baseado nesses dois nodes que o Node Wrangler acrescentou. Só que aqui nós vamos mudar, em vez de usarmos Generate no Vector, nós vamos usar Uver no Vector. Agora com os furos aqui mais distribuídos, vamos voltar no Voronoi e diminuir esse Randomizer aqui e vamos aumentar essa escala. Aí vocês podem usar a escala que vocês quiserem, automaticamente vocês vão ter um efeito gradeado. Só que há um detalhe, ele vai aparecer como se tivesse várias manchas em pontos escuros na sua estrutura. Então, para tornar isso aqui transparente, nós vamos vir na barra de propriedades que está à direita, vamos ativar a opção de materiais, vamos correr até encontrar aqui a opção Settings, que são as configurações. Em Blend Mode, nós vamos mudar do modo opaco para o modo Alpha Clip e em Shadow Mode nós vamos usar o modo Hashed. Já tenho aqui a minha grade, da qual eu posso agora, se quiser, adicionar mais um objeto cúbico na área. Vou diminuí-lo com a tecla S e para esse objeto eu vou dar uma tonalidade diferente da cor da grade. Eu venho aqui em Materiais, clico em New, vou dar uma tonalidade aqui com um tom vermelho. Agora vocês vão ver que nós temos a grade envolvendo o objeto cúbico interno. Se quisermos selecionar a grade, a gente pode alterar a tonalidade usando aqui o Base Color. Posso usar um tom escuro e vai funcionar como se fosse uma estrutura cobrindo a malha de dentro. Cabe a vocês agora se querem dar mais finura ou mais proximidade aqui entre as setas para ele criar esse efeito de grades. Vocês aumentando aqui a escala, vocês podem chegar num ponto que vocês vão criar um gradeado interessante envolvendo a malha aqui junto ao objeto. Espero que vocês tenham entendido, que possam aproveitar esse recurso para algo útil aí dentro do seu projeto.